Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou falar sobre 5 filmes de terror portugueses que vocês provavelmente não conheciam, porque é verdade, o cinema português abrange vários géneros, mas infelizmente não abrange muito cinema de terror. E por isso eu decidi reunir 5 sugestões de filmes de terror que provavelmente vocês não conhecem. A primeira sugestão é Coisa Ruim, um filme lançado em 2006. Ele é realizado por Tiago Guedes, que é o realizador da nossa série Glória, e também por Frederico Serra. Na trama principal acompanhamos um homem que herda uma mansão em Ceia, na Serra da Estrela. E quando ele chega à aldeia, ele descobre que os moradores são muito supersticiosos, acreditam muito no oculto, acreditam muito em maldições, em lendas de folclore. E o protagonista e a família são um bocadinho céticos ao início, até que estranhos acontecimentos começam a acontecer na sua mansão. E o protagonista começa a ficar menos cético, a acreditar um bocadinho mais nos habitantes daquela aldeia. É um filme muito parado, por isso não é para todos. Se vocês esperam algo como Annabelle, como Conjuring, podem tirar o cavalinho da chuva, porque não é para vocês. Isto é um filme slow burn. Eu já assisti a Coisa Ruim há muitos anos atrás. Não me recordo muito bem do filme, não me recordo praticamente de nada, mas lembro-me que gostei imenso, porque remete-me às histórias que a minha avó me contava quando era pequeno, sobre o folclore português. Histórias sobre as feiticeiras, sobre os corredores e sobre muitas outras coisas. Eu cresci a ouvir essas histórias e por isso este filme fascinou-me bastante. Esta obra conta com grandes nomes de elenco, como por exemplo a Adriana Luz, a Manuela Couto, a Sara Carinhas e o Afonso Pimentel. E também tenho de referir que Coisa Ruim foi o primeiro filme português a abrir o Festival Cinema Fantástico Fantasporto. A minha segunda sugestão foi lançada em 2018, é realizada por Fernando Al e fala de Mutant Blast. Mutant Blast é um filme que eu tenho aqui a minha crítica. É uma obra trash, ou seja, é uma obra de terror propositadamente mais amadora, com um humor muito negro, porque é assim que se pode caracterizar o cinema trash. A trama situa-se num cenário pós-apocalíptico, mais concretamente num Portugal infestado de zombies. E acompanhamos duas pessoas, um homem tipicamente normal, que é o Pedro, e a Maria, que é uma mulher soldado. Ambos têm de enfrentar uma praga de zombies, uma praga de mutantes, e quando digo mutantes são tipo homens de lagosta, homens de golfinho, muitas outras coisas, para alcançarem um porto seguro e saírem de Portugal com vida. Eu considerei Mutant Blast muito divertido, mas não é para todos. Se vocês procuram uma obra mais séria, mais negra, esqueça Mutant Blast, mas se vocês querem algo mais divertido, algo nonsense, sem dúvida que esta obra é para vocês. A minha terceira sugestão foi lançada em 2017 e é A Floresta das Almas Perdidas, realizada por José Pedro Lopes. Na trama, acompanhamos um homem que visita uma floresta em Portugal onde as pessoas costumam suicidar-se. E ele lá conhece uma mulher e juntos começam a refletir sobre a sua vida. É um filme de terror um bocadinho parado, mas ele abre portas para muitos simbolismos e para conseguirmos refletir sobre alguns temas abordados. É muito interessante, mas mais uma vez não é um filme para todo o público. Se vocês procuram algo mais divertido, com mais ação e mais suspense, eu não vos aconselho a Floresta das Almas Perdidas. Mas procuram uma obra que vos remeta a algo mais reflexivo, sem dúvida que é para vocês. A minha quarta sugestão é um Filho de Baba Escarlate, que foi lançado em 2020. Ele foi escrito e realizado por Carlos Conceição. E na trama acompanhamos um serial killer que, após um estranho incidente, acaba por ser famoso nas redes sociais. Eu nunca tinha ouvido falar desta produção até o Motel X. Eu, infelizmente não consegui assistir ao filme quando visitei o festival, mas gostava muito de ver. E é curioso porque muita gente o considera como uma curta-metragem, porque ele tem 59 minutos, mas outras pessoas consideram como uma longa-metragem. Eu considero como uma longa-metragem porque, opá, uma hora de filme já não é curta-metragem para mim. Não sei como é que é para vocês. Ele também se tornou bastante conhecido e respeitado porque venceu o prémio Méliès de Prata no Festival de Cinemas Fantástico em Estrasburgo. Acho que pronunciei bem.
A minha quinta e última sugestão é um filme bastante polémico em todos os sentidos. Eu começo por referir que ele é um filme de terror religioso, erótico, com algum romance e também com muito drama. Ou seja, uma mescla de géneros que nem sempre são compatíveis. E eu estou a falar de As Cartas de Amor de uma Freira Portuguesa, lançado em 1977. E esta coprodução portuguesa e alemã foi tão polémica que ela foi lançada em alguns países em 1977, mas em Portugal só conseguiu ser lançada em 1985. E na trama acompanhamos uma jovem, que é interpretada pela Ana Zanatti, que é forçada a ir viver para um convento. E ela descobre que esse convento é gerido por um culto satânico. E esse culto se mete a uma série de atrocidades, como por exemplo tortura, como violação, como orgias, como mutilações e muitas outras coisas horripilantes. E como podem ver, este filme toca em temas mesmo grotescos, temas muito sádicos, e foi por isso que foi considerado bastante polémico, que foi proibido em alguns países. Ele não é totalmente um filme português, como eu referi, é uma coprodução portuguesa e alemã, mas contamos maioritariamente com o elenco português, como Ana Zanatti, como Hermano José e como o grande Nicolau Brenner. Como eu referi no início desta sugestão, este filme foi bastante polémico. Ele foi proibido em Portugal durante alguns anos, ele só estreou ao fim de 7, 8 anos, após a estreia internacional. E quando foi lançado em Portugal, os mídias classificaram como um filme pornográfico. A verdade é que o filme não é de todo pornográfico, mas aconteceu algo muito, muito mau. Porque a Ana Zanatti e o restante elenco filmaram um filme assim um bocadinho mais erótico, mas sem sexo explícito. O que aconteceu foi que os produtores incluíram cenas com duplos de corpo no filme em que tinham sexo a sério. Para quem não sabe, os duplos de corpo são duplos que são usados para cenas de sexo, geralmente. Eu vou dar um exemplo, não sei se acontece no filme, porque nunca assisti, mas imaginem que a Ana Zanatti grava uma cena em que está seminua, só por exemplo com o peito à mostra, a beijar outra personagem seminua. Ela filmou isso, apenas um beijo, ela está seminua, não aconteceu mais nada. O que os produtores fizeram foi que contrataram duplos de corpo em que filmaram pessoas daqui para baixo, imagina, do pescoço para baixo, a terem relações sexuais e depois incluíram no corte do filme para o espectador pensar que aquele corpo que está a ter sexo pertence a Ana Zanatti, a outra personagem. Isto é apenas um exemplo, não sei se isso aconteceu mesmo, só até um exemplo que é um body double, um duplo de corpo. Também acontece muito noutros filmes, por exemplo, dizem que a vida da Adele teve duplos de corpo, ou seja, as atrizes não tiveram sexo, mas também já ouvi que elas foram forçadas a ter sexo no filme, por isso não sei o que é. E mais uma coisa, eu gostava muito de assistir este filme, porque eu adoro filmes de terror religiosos, e quando digo filmes de terror religiosos, não digo tipo de Conjuring, não digo filmes de exorcistas, nem nada disso. Digo filmes como, por exemplo, este caso, que é a Nona Porta, que são filmes de investigação, filmes assim mais profanos, em que temos algo mais realista. Eu adoro filmes desse género. E quando eu pesquisei sobre As Cartas de Amor de uma Freira Portuguesa, eu pensei, ok, vou ver este filme. Então comecei a pesquisar mais e descobri que tem violações, tem cenas muito grotescas, muito bizarras, e acho que perdi um bocadinho a vontade de ver o filme. Mas, por outro lado, eu gostava porque adoro essa temática de terror religioso. Não sei, talvez um dia veja, mas essas cenas de violação e tortura, eu sou muito suscetível a isso. Scham und Treue zu lieben. Auseinander im Namen seiner allerchristlichsten Majestät des Prinzen von Portugal. Dort stehen die Schuldigen. Jagt sie und ergreift sie. Sie sind meine Gefangenen. Dieser Film zeigt das dramatische Schicksal von Menschen, die gefangen sind im Irrgarten der Lüste. E pronto, este é o meu vídeo. Digam-me se já conheciam alguma destas obras. Também podem sugerir obras que eu não referi ou que eu não conheço. Deixem aqui nos comentários. E já sabem, até à próxima! Calma, eu estava a editar este vídeo e senti a necessidade de falar sobre uma curta-metragem portuguesa de terror que me marcou imenso. Eu falo de I'll See You in My Dreams, que foi realizado por Miguel Ángel Vivas, escrito por Filipe Melos e também por Ivan Vivas. Esta curta-metragem é espetacular porque traz uma abordagem muito realista de um apocalipse zombie em Portugal. Enquanto o exemplo de Mutant Blast é um filme de terror trash, em que temos mais um zombie, mas é tudo muito artificial, porreiro, é assim um filme de comédia, mas não é muito realista, I'll See You in My Dreams traz uma abordagem mais realista, uma abordagem mais dramática, muito mais negra. Eu recordo uma vez, quando era pequeno, ter ido a Lisboa e ver muitos pósteres dessa curta-metragem e ter ficado fascinado. Uns anos mais tarde, aí 2 anos mais tarde, eu fui ao Pingo Doce e encontrei a vender por 3€. Eu comprei, só que o filme começava logo com uma cena de sexo. Eu acho que era com o São José Correia. Eu era miúdo, eu tinha tipo uns 11 anos, 12, e estava na casa dos meus avós
e sempre que eu tentava ver o filme aparecia alguém e eu tirava o filme porque tinha a cena de sexo para ninguém pensar que eu estava a ser depravado e acabei por nunca assistir à crítica completa. E quando ganhei maturidade suficiente, quando pensei, ok, isto é apenas uma cena de sexo, posso vir à frente de qualquer pessoa. Não tinha DVD porque a minha avó o deitou fora. A minha avó mudou de casa e deitou aquele DVD fora. Infelizmente é uma curta-metragem que eu adorava ver, porque daquilo que eu vi, daquilo que eu pesquisei, é fantástica. Acho que é das melhores obras que existem em Portugal. E infelizmente não tenho o DVD. Encontrei o DVD à venda quando fui a Motel X, mas custava 15 euros. Eu achei, por mais que eu queira ver este filme, 15 euros por uma curta-metragem de 20 minutos, é demasiado para a minha carteira. Mas espero um dia ver este filme. E fica aqui uma sugestão, porque eu recordo daquilo que eu vi, que foi até a cena de sexo, depois ele tem um bocadinho para a frente, acho eu, se não me engano. Eu gostei imenso, e se vocês procurarem na internet vão encontrar opiniões positivas desta curta-metragem. Poderiam postar nesses nomes que eu referi, no Miguel Ângelo Vivas, no Filipe Melo ou no Ivan Vivas, podiam pegar neles e produzir algo de terror baseado nisto, uma longa-metragem, teria muito sucesso. Infelizmente isto é uma curta-metragem, mas aconselho-vos todos a verem isto, porque, acreditem, vale muito a pena e tem qualidade. E agora sim, falei mesmo daquilo que faltava aqui. E já sabem, até à próxima!